Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos escrever o nosso primeiro contrato inteligente em Solidity e compilar para bytecode. Nós vamos fazer isso utilizando o mínimo de ferramentas possíveis. Em breve nós vamos instalar um ambiente integrado de desenvolvimento chamado Hardhat. O Hardhat é muito bom e nos permite escrever, compilar, testar e fazer o deploy dos contratos inteligentes. Porém, antes de utilizar o Hardhat, eu quero fazer isso novamente da forma mais ingênua possível para nós vermos como tudo acontece por baixo dos panos. Por quê? O que nós vamos fazer aqui é o que o Hardhat faz, só que ele faz sem mostrar para a gente exatamente o que ele está fazendo. Então, para isso, vamos começar abrindo um prompt de comando ou o shell da sua preferência, e aqui você cria uma pasta. Eu criei uma pasta chamada aula 17, porque para mim essa é aula 17, e aqui eu vou inicializar o Visual Studio Code nesse diretório. Então, para isso, eu coloco code, espaço, ponto. E aí ele vai abrir o Visual Studio Code, esse diretório. Eu vou aumentar aqui, vou aumentar a tela e vou abrir um terminal. Aqui em cima temos a opção terminal, novo terminal. Eu vou começar um novo projeto Node, npm init espaço traço y. Ele vai inicializar um novo projeto, criar um arquivo package.json. Eu vou criar aqui uma nova pasta, new folder, chamado contratos. Não precisa, se você não quiser, mas é bom para separar, para organizar o nosso projeto. E nessa pasta contratos, eu vou criar um novo arquivo chamado contagem.sol, que vai ser o arquivo que vai guardar o nosso contrato inteligente. .sol de Solidity é a extensão padrão dos contratos inteligentes escritos em Solidity. Na primeira linha, nós vamos declarar a licença deste contrato. Essa linha não é obrigatório, mas é recomendável que a gente diga, como os nossos contratos, todo contrato inteligente ele é público na internet, é bom a gente dizer se ele é de código aberto, a gente permite reprodução, etc. Então, para isso, colocamos //spdx license identifier MIT, e aí dizendo que nossa licença é MIT, que é uma licença muito comum, muito utilizada para código aberto. Bom, agora primeira linha efetiva do programa necessária é declarar a versão do compilador que nós vamos utilizar. Para isso colocamos pragma, espaço, solid, e aqui podemos colocar chapéu 0.8.7. Esse chapéu quer dizer que esse contrato vai aceitar qualquer compilador 0.8.x, desde que x seja maior ou igual a 7. Então, esse contrato pode ser compilado pelo compilador 0.8.7, 0.8.8, 0.8.15, mas não 0.9 e não 0.8.6, por exemplo. Por quê? Todo compilador ele existe em várias versões. À medida que vão ser feitas modificações, vão sendo lançadas novas versões. Então, 0.8.7 é uma das versões mais modernas. No momento, a 0.8.17 é a mais moderna, porém não tem tanta diferença assim para 0.8.7. E quando a gente for compilar, a gente pode definir qual é a versão que a gente vai utilizar. Mas isso, por enquanto, não tem tanta importância. Vamos começar o nosso contrato. Para isso, colocamos contract, o nome do contrato. Eu vou chamar ele de contagem, porque ele vai ter apenas uma variável estado, que vai ser uma contagem. Abre e fecha chaves. A gente está dizendo que a gente começou o nosso contrato e ele vai ficar aqui dentro das chaves. E aqui eu vou declarar duas variáveis estado. Eu ia declarar uma só, mas eu vou declarar duas. Parece a gente colocando, dizendo qual é o tipo da variável de estado. E aí nós vamos aprender mais sobre tipos. Solidity tem vários tipos. O int é um tipo de inteiro positivo. Então, dizendo, essa variável estado vai ser do tipo inteiro positivo, ela vai ser pública, ou seja, ela vai poder ser acessada de fora da Ethereum, e eu vou dar um nome para essa variável estado que eu vou chamar de meu número. É comum em Solidity nós iniciarmos as variáveis por letra minúscula, e onde seria espaço, porque o nome dela seria meu número, só que a gente não pode criar variáveis com espaço. Então, onde seria espaço, a próxima letra começa com maiúsculo. Então, vou criar uma variável estado chamada meu número, que eu vou botar que ela vale 10. E aí, vou criar uma outra variável do tipo string. String é um tipo texto, é um conjunto de caracteres, pode ser um nome, pode ser um texto, que seja, também vai ser público. E vou dizer aqui meu nome igual a Paulo. E aí as strings
elas são colocadas entre aspas, ou aspas simples ou aspas duplas. Então, criei aqui um contrato muito simples que define duas variáveis de estado. Então, essas variáveis de estado vão ficar armazenadas na storage da conta que vai ter esse contrato como código. E a gente vai ver isso quando a gente fizer o deploy para a blockchain, mas não vai ser nessa aula. Na storage vai ter essas duas variáveis. Meu número, o int, e meu nome, string. Vou salvar, tudo bem? Agora temos que fazer a compilação. Para isso nós temos que baixar ou instalar o compilador. O compilador ele é um módulo, ele pode ser instalado como um módulo desse meu projeto. Para isso nós colocamos npm, espaço i ou install, tanto faz, espaço solc. Solc é o nome do módulo, que é o nome do compilador. Ele vai baixar e instalar o solc aqui nesse nosso projeto. Agora eu vou compilar o solc. Eu vou compilar o contrato em bytecode. Para isso nós colocamos npx. npx é o executor do Node, do npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. Quando a gente quer instalar, a gente coloca npm. Quando a gente quer executar, npx. npx solc, que é o nome do módulo, bin, para dizer que eu quero que o solc gere o bytecode binário. Agora, onde está o contrato? O contrato está na ponto barra, contratos, barra, o nome do contrato é contagem.sol. Se eu der Enter, ele vai compilar o contrato. A gente poderia aqui indicar onde que a gente quer que ele coloque esse contrato, mas não precisa por agora. Veja que ele criou um arquivo aqui, contrato, contagem sol. Se eu abrir ele, está um longo número em hexadecimal. 60, 80, 60, 40, 60. Veja que tem letras também A, porque é um número em hexadecimal, então tem números de 0 a 9 e letras de A a F. E esse aqui é o bytecode gerado por este programa, este contrato em Solidity. Então a gente escreve em Solidity, compila para bytecode e é esse número aqui que a gente tem que enviar para a máquina virtual do Ethereum para ela ser executado lá. A gente vai ver isso na próxima aula.